Menina surpreende e monta no touro, que desafia todos, enquanto o fazendeiro cruel duvida. Na fazenda isolada de seu pai, Lara, uma menina de 12 anos, sempre se sentiu como um pássaro preso em uma jaula feita de regras e superstições. O ar espesso e cheio de mistérios girava em torno de um temível touro, cuja fama de feroz ecoava por toda a região. Diziam que ele já havia derrotado todos os vaqueiros que tentaram domá-lo, e desde pequena, Lara escutava sussurros aterrorizantes quando passava perto do curro. Em suas noites de insônia, imaginava como seria empoleirar-se nas costas do touro e sentir a liberdade rugir dentro dela como um relâmpago. Seu pai, um fazendeiro severo e controlador, usava a ferocidade do animal para manter os trabalhadores sob seu jugo. Não se aproxime desse bicho, ele não gosta de crianças, dizia ele com autoridade, enquanto os homens na propriedade murmuravam respeito e medo. Mas Lara era diferente, sentia uma conexão estranha com o touro. Era como a coragem crescia dentro dela como uma tempestade prestes a eclodir. Quando se aproximou do curro, o silêncio era quase palpável. Os murmúrios dos trabalhadores pararam e um arrepio percorreu a espinha de Lara. Ela viu o touro, com seus olhos grandes e profundos, que pareciam conhecer segredos do mundo. Não era apenas uma fera, era um símbolo de resistência. À medida que se aproximava, visões começaram a surgir em sua mente. Imagens de seu avô montando o touro, um vínculo sagrado entre homem e animal, exuberância e liberdade. Com um nó na garganta, Lara estendeu a mão. O touro, em vez de atacar, inclinou a cabeça e um raio de entendimento cruzou entre eles. Mas antes que pudesse subir, uma sombra se abateu sobre ela. Seu pai, irado e ameaçador. "O que pensa que está fazendo, menina?" rosnou, suas mãos cerradas em punhos de raiva. Ele não entendia que aquela conexão era mais forte do que seu controle. E então, como uma tempestade se formando no horizonte, um rival antigo do pai apareceu, trazendo ameaças e discórdia. O futuro da fazenda estava em jogo. Lara percebeu que a montanha de responsabilidades que seu pai impunha e as sombras das superstições precisavam ser desafiadas. Mas como lutar contra o homem que sempre a viu como uma criança? E se o touro realmente fosse parte de sua herança, de seu destino? Enquanto o desafio se aproximava, Lara se viu em um dilema. O que realmente importava? Ganhar respeito ou descobrir quem ela realmente era? E ao olhar para o touro, soube que a resposta estava a um passo. Mas esse primeiro passo poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo esse. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como um animal selvagem em espera. Lara olhou para o touro e seu coração pulsou mais forte. A presença do pai era esmagadora, mas uma chama de determinação acendeu dentro dela. Então, antes que pudesse decidir seu próximo movimento, um grito cortou a neblina da manhã. Era um dos trabalhadores, apontando para o céu. "Olhem, o fogo!" Uma fumaça negra se erguia de um galpão na parte de trás da propriedade, e os olhos de todos se voltaram para o caos.
O fazendeiro precisava de ajuda, e por um instante o medo do touro foi esquecido. Lara sentiu o vento gelado ao seu redor, envolvendo-a em uma sensação de urgência. Mas ainda assim, uma parte dela queria ficar ali, desafiando não apenas o pai, mas as expectativas de todos. Lara, venha! O grito de seu pai era um rugido, mas ela hesitou. A imagem do touro, feroz mas magnífico, embrenhou-se em sua mente. Então, com o último olhar para o animal, ela correu em direção ao incêndio. O lugar era um caos. Os trabalhadores tentavam controlar as chamas, enquanto o calor fazia a madeira estalar como se estivesse gritando. Mas assim que chegou, um estrondo profundo ressoou. Lara virou-se e viu o touro, quebrando a cerca com uma força sobrenatural. O animal, em vez de afastar-se, estava correndo em direção ao fogo, com uma determinação que a deixava sem palavras. Todo mundo começou a gritar, e o medo tomou conta novamente. Lara sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo? E então, no meio do barulho e da confusão, uma sombra apareceu. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, com um olhar frenético. Pare! Não se aproximem! Ele não é o que vocês pensam! As vozes aumentaram em um coro de espanto. Quem era ela? Uma conhecida dos fazendeiros? Antes que alguém pudesse perguntar, a mulher gesticulou freneticamente. Ele não é apenas um touro. Ele carrega um legado, um segredo que todos nós temos medo de enfrentar. O pai de Lara encarava a mulher com raiva e desprezo. Você não tem nada a ver com isso. Vá embora. Mas Lara sentiu um arrepio. O que a mulher sabia? Em um instante, tudo se transformou. O touro, agora a poucos metros de distância, parou e virou-se para a mulher, como se reconhecesse uma amiga. O olhar da mulher era intenso, como se estivesse canalizando algo maior que eles. O que você escondeu de mim? Ela gritou para o fazendeiro, sua voz ecoando entre as chamas. O pai de Lara hesitou. O pânico começou a tomar conta de seu rosto. Não, não pode ser. Ele é o guardião. O que você fez para mantê-lo aprisionado vai se voltar contra nós. Aquilo fez Lara parar. Seu pai escondia algo. O touro não era apenas um animal feroz, mas uma parte de uma verdade que ela nunca soube. As engrenagens da história começaram a girar diretamente em direção a um abismo. Lara olhou rapidamente para o touro, depois para seu pai e por último para a mulher. Quando o fogo começou a consumir os galpões, ela percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que ganância e controle. Era uma luta por liberdade, por verdade, uma luta que poderia definir o futuro de todos eles. E enquanto a fumaça enchia o céu e o tom da batalha se intensificava, Lara estava decidida. Era hora de colocar as cartas na mesa e descobrir de uma vez por todas quem era essa mulher e o que o touro tinha a ver com tudo aquilo. E mais importante, descobrir a verdade sobre seu pai. Todos estavam esperando, mas ela foi a primeira a dar o passo rumo ao desconhecido. O coração dela disparava, mas o que viria a seguir poderia mudar tudo. Enquanto as chamas dançavam no galpão, Lara estava paralisada, entre o fogo e o touro, com seu coração batendo forte. A mulher de cabelos desgrenhados parecia outra, quase mágica, e as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele é o guardião. O que quer que isso significasse, Lara sentia que a resposta estava escondida naquela confusão. Seu pai, furioso e em choque, olhava para a mulher como se estivesse vendo um fantasma. Você não sabe do que está falando, ele gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Estou avisando, você está brincando com forças que não entende. Lara não podia ignorar a tensão. Algo estava errado, muito errado.
e a sensação de que segredos estavam prestes a ser revelados a deixava inquieta. E então, como um raio que corta a noite, o touro avançou, seus cascos batendo com força no chão, direto em direção ao fogo. Lara gritou, mas foi inútil. O animal estava tomado por uma urgência que ela não conseguia compreender. Antes que pudesse se mover, o fogo estourou para longe, como se estivesse respondendo a uma provocação, e o galpão começou a implodir sob a pressão das chamas. Lara fechou os olhos. O calor a envolvia. Quando a poeira assentou, ela olhou para o que restara. E ali, em meio ao caos, algo brilhou no chão. Era um colar, um objeto dourado ensanguentado, que não parecia pertencer a ninguém ali. Tão alienígena era no cenário confuso e sombrio. Com uma sensação de destino, Lara se agachou, estendendo a mão, quando, de repente, o pai dela a puxou para trás. "Mantenha-se afastada, Lara!" Ele gritou, mas Lara já havia visto o nome gravado na medalha. Um nome que fazia seu coração disparar de maneira estranha. Era o nome de sua mãe. "Como isso é possível?" Lara murmurou, seu olhar fixo no colar. Uma onda de emoções invadiu-a. Raiva, confusão, dor. Por que seu pai teria ocultado algo assim? O brilho do colar era quase hipnótico, como se chamasse por ela. "O que você tem a ver com isso? O que está escondendo, pai?" Neste momento, a mulher avançou, seu olhar feroz. "Ele não é que você pensa que é. Você não conhece a história da sua família, nem a verdade sobre sua mãe." O tom de sua voz aumentou, intercalando-se com o estalar das chamas. "Ele fez pactos, pactos que custaram mais do que você imagina." Lara estava atordoada. "Pactos? Do que você está falando?" A raiva começava a se mesclar ao medo, enquanto tudo em torno dela parecia girar. Ela queria entender. Ela precisava. O touro, que antes lhe parecia um símbolo de liberdade, agora parecia uma peça de um quebra-cabeça maior, parte de algo que a gente nem se atrevia a pensar. E então seu pai, com uma fúria incontrolável, rugiu. "Cale-se, chega de mentiras." Ele deu um passo para a mulher, a raiva destilando em cada palavra. Mas ao invés de recuar, a mulher avançou. E o que veio a seguir foi como uma cena de um pesadelo. Do chão, sombras surgiram, tomando forma, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de energia pulsou pelo ar em um clarão ofuscante. A tensão que pairava se transformou em um grito coletivo, e enquanto a realidade se fragmentava, Lara percebeu que os rostos dos trabalhadores ao redor dela tinham mudado. Revelações de medo e desespero. Uma luz ofuscante iluminou tudo por um segundo, e quando ela piscou, seu pai estava caído no chão, inconsciente. O touro parou, e o olhar dele havia mudado. Não era mais de fúria, mas de compreensão. "Ele não pode ser." Lara gaguejou, o colar em sua mão queimando em contato. E assim, o que parecia ser um simples desafio entre uma menina e um touro se transformou em uma batalha ancestral, onde verdades dolorosas estavam expostas. E Lara finalmente começava a se dar conta. O touro, parado, olhava para ela, e ela viu nos olhos dele uma profunda conexão. Era como se o animal entendesse tudo, como se o destino deles estivesse entrelaçado de maneiras que ela não compreendia. O chão tremia, e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. "A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais." A voz dela ecoava como um trovão. Mas o fazendeiro, furioso, não parecia disposto a ouvir. De repente, um barulho agudo cortou o ar. Lara virou-se rapidamente. Era uma sirene da polícia? A tensão subiu ainda mais. Havia uma movimentação. O povo da fazenda, os trabalhadores, observavam.
um murmúrio de desconfiança pairando entre eles. Quem é ela? O que está acontecendo? A confusão aumentava à medida que a sirene se aproximava. A mulher fez um gesto em direção ao touro. Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo, o segredo que seu pai tentou enterrar. Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu, os rostos tensos e sérios. Um deles se aproximou. E Lara percebeu que era o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, segurando um walkie-talkie. Uma onda de pânico passou entre os trabalhadores. O fazendeiro, agora completamente desnorteado, olhou para o inspetor com um semblante que misturava fúria e medo. Nada que você precise saber. Este é um assunto familiar. Mas Lara não podia mais permanecer em silêncio. Ela precisava descobrir a verdade. O colar estava quente em sua mão, e a lembrança de sua mãe a invadia. Pai, ela falou, e a voz dela cortou o resto do barulho. Que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família? O silêncio se instalou. Todos a olhavam, expectativa e preocupação misturadas em seus rostos. E então, como um tiro no escuro, a mulher disse: o touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade que ligará você à sua mãe. A declaração pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. A expressão do pai de Lara ficou pálida, e por um segundo, o orgulho e a arrogância dele se desfizeram. Antes que alguém pudesse reagir, a irmã mais velha do inspetor chegou, um nome que fez o coração de Lara disparar. Dona Helena. A mulher, agora bem alta, avançou apressada. Precisamos saber o que aconteceu aqui. Escutem, não se aproximem do touro. Ela parecia ter informações críticas, mas o sentimento no ar estava prestes a ser redefinido. E então a mulher de cabelos desgrenhados transformou-se. Uma luz começou a emanar dela, irradiando o ambiente, e Lara percebeu que todos estavam paralisados, incluindo seu pai. A mulher riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada que reverberava com desespero. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Um rugido pareceu emanar do touro, e de repente aconteceu algo inimaginável. Uma ferida no flanco do animal começou a brilhar. Ele havia carregado uma marca invisível que agora aparecia. E a máquina, que era a história de Lara, soltou o peso da verdade. Ele é seu verdadeiro guardião, gritou a mulher, e o ar mudou. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra escura subiu das chamas. Uma entidade que se revelou dos escombros. Lara sentiu terror tomando conta dela enquanto a forma tomava vida. Seu pai gritou, mas a voz dela não tinha mais controle. O passado que ele escondia se despedaçava nas chamas do presente. Agora você não pode escapar verdadeiramente. Um eco estrondoso atravessou o céu em um assobio. Lara estava imersa em um turbilhão. O colar em sua mão queimava com força repentina, e sua vida nunca mais seria a mesma. Havia uma nova realidade se formando, e os laços que um dia pareciam fortes seguiam as sombras do segredo. Enquanto a entidade se contorcia e as situações se desenrolavam, Lara estava paralisada. O que ela aprendera a amar, o que considerava uma verdade, agora estava se transformando em um labirinto sem saída. Um confronto era iminente, e a necessidade de decidir seu próximo passo se tornava cada vez mais clara. Mas o que viria em seguida? Apenas a libertação da verdade poderia encerrar o ciclo de dor, ou isso acabaria em algo muito mais sombrio. Lara estava paralisada, o colar rebrilhando em sua mão como um farol em meio ao desastre. Mas a fúria em seu pai era palpável, e a raiva dele misturava-se com o caos ao redor. O touro, parado, olhava para ela,
e ela viu nos olhos dele uma profunda conexão. Era como se o animal entendesse tudo, como se o destino dê. O chão tremia, e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais. A voz nela ecoava como um trovão, mas o fazendeiro furioso não parecia disposto a ouvir. De repente, um barulho agudo cortou o ar. Lara virou-se rapidamente. Era uma sirene da polícia. A tensão subiu ainda mais. Havia uma movimentação. O povo da fazenda, os trabalhadores, observavam, um murmúrio de desconfiança pairando entre eles. Quem é ela? O que está acontecendo? A confusão aumentava à medida que a sirene se aproximava. A mulher fez um gesto em direção ao touro. Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo, o segredo que seu pai tentou enterrar. Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu, os rostos tensos e sérios. Um deles se aproximou, e Lara percebeu que era o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, segurando um walkie-talkie. Uma onda de pânico passou entre os trabalhadores. O fazendeiro, agora completamente desnorteado, olhou para o inspetor com um semblante que misturava fúria e medo. Nada que você precise saber. Este é um assunto familiar. Mas Lara não podia mais permanecer em silêncio. Ela precisava descobrir a verdade. O colar estava quente em sua mão, e a lembrança de sua mãe a invadia. Pai, ela falou, e a voz dela cortou o resto do barulho. O que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família? O silêncio se instalou. Todos a olhavam, expectativa e preocupação misturadas em seus rostos. E então, como um tiro no escuro, a mulher disse: o touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade, que ligará você à sua mãe. A declaração pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. A expressão do pai de Lara ficou pálida, e por um segundo o orgulho e a arrogância dele se desfizeram. Antes que alguém pudesse reagir, a irmã mais velha do inspetor chegou, um nome que fez o coração de Lara disparar. Dona Helena. A mulher, agora bem alta, avançou apressada. Precisamos saber o que aconteceu aqui. Escutem, não se aproximem do touro. Ela parecia ter informações críticas, mas o sentimento no ar estava prestes a ser redefinido. E então, a mulher de cabelos desgrenhados transformou-se. Uma luz começou a emanar dela, irradiando o ambiente, e Lara percebeu que todos estavam paralisados, incluindo seu pai. A mulher riu, mas não era uma risada de alegria, era uma risada que reverberava com desespero. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Um rugido parecia emanar do touro, e de repente aconteceu algo inimaginável. Uma ferida no flanco do animal começou a brilhar. Ele havia carregado uma marca invisível, que agora aparecia, e a máquina que era a história de Lara soltou o peso da verdade. Ele é seu verdadeiro guardião, gritou a mulher, e o ar mudou. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra escura subiu das chamas, uma entidade que se revelou dos escombros. Lara sentiu o terror tomando conta dela enquanto a forma tomava vida. Seu pai gritou, mas a voz dela não tinha mais controle. O passado que ele escondia se despedaçava nas chamas do presente. Agora você não pode escapar, verdadeiramente. Um eco estrondoso atravessou o céu em um assobio. Lara estava imersa em um turbilhão. O colar em sua mão queimava com força repentina, e sua vida nunca mais seria a mesma. Havia uma nova realidade se formando, e os laços que um dia pareciam fortes seguiam as sombras do segredo. Então, algo chocante aconteceu.
Entre a fumaça e o brilho, uma figura familiar apareceu. Era sua mãe. Lara ficou sem palavras. Quando seu pai viu, seu rosto foi tomado por uma expressão de horror e revelação. Você não pode estar aqui, ele murmurou, as palavras quase não saindo. A mulher, que até então parecia estranha, agora estava eufórica. Você não pode esconder mais dela. A verdade está finalmente chegada. A mãe de Lara, com olhos que refletiam dor e poder, declarou: Eu sou a ligação, é nossa herança, algo que você traiu ao fazer pactos. Nesse instante, o mundo de Lara virou de cabeça para baixo. O que ela achou que sabia estava desmoronando ao redor. Seu pai? Um traidor? A revelação a deixou atordoada. As vozes ao redor se tornaram um zumbido, enquanto novas questões surgiam. Sua mãe, naquele espaço, vazava uma energia que era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. O passado de Lara foi desvendado em um instante, e ela ficou grudada onde estava, sem saber se devia correr para os braços da mãe ou confrontar seu pai. E assim, entre perguntas não respondidas e verdades inegáveis, Lara encarou o touro, que agora parecia mais forte, mais vivo. Escolher um lado, e o que viria a seguir determinaria não apenas seu destino, mas de todos ao seu redor. E enquanto a fumaça dançava no ar e o brilho da verdade começava a se instalar, Lara sentiu que o próximo passo seria o mais difícil de todos. Lara estava paralisada, o colar rebrilhando em sua mão como um farol em meio ao desastre. Mas a fúria em seu pai era palpável, e a raiva dele misturava-se com o caos ao redor. O touro parado olhava para ela e ela viu nos olhos dele uma profunda conexão. Era como se o animal entendesse tudo. Como se o destino deles estivesse entrelaçado de maneiras que ela não compreendia. O chão tremia e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais. A voz dela ecoava como um trovão. Mas o fazendeiro, furioso, não parecia disposto a ouvir. De repente, um barulho agudo cortou o ar. Lara virou-se rapidamente. Era uma sirene. Da polícia? A tensão subiu ainda mais. Havia uma movimentação. O povo da fazenda, os trabalhadores, observavam, um murmúrio de desconfiança pairando entre eles. Quem é ela? O que está acontecendo? A confusão aumentava à medida que a sirene se aproximava. A mulher fez um gesto em direção ao touro. Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo. O segredo que seu pai tentou enterrar. Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu. Os rostos tensos e sérios. Um deles se aproximou, e Lara percebeu que era o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, segurando um walkie-talkie. Uma onda de pânico passou entre os trabalhadores. O fazendeiro, agora completamente desnorteado, olhou para o inspetor com um semblante que misturava fúria e medo. Nada que você precise saber. Este é um assunto familiar. Mas Lara não podia mais permanecer em silêncio. Ela precisava descobrir a verdade. O colar estava quente em sua mão, e a lembrança de sua mãe a invadia. Pai, ela falou, e a voz dela cortou o resto do barulho. O que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família? O silêncio se instalou. Todos a olhavam, expectativa e preocupação misturadas em seus rostos. E então, como um tiro no escuro, a mulher disse: o touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade que ligará você à sua mãe. A declaração pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. A expressão do pai de Lara ficou pálida, e por um segundo,
O orgulho e a arrogância dele se desfizeram. Antes que alguém pudesse reagir, a irmã mais velha do inspetor chegou, um nome que fez o coração de Lara disparar. Dona Helena. A mulher, agora bem alta, avançou apressada. Precisamos saber o que aconteceu aqui. Escutem, não se aproximem do touro. Ela parecia ter informações críticas, mas o sentimento no ar estava prestes a ser redefinido. E então, a mulher de cabelos desgrenhados transformou-se. Uma luz começou a emanar dela, irradiando o ambiente, e Lara percebeu que todos estavam paralisados, incluindo seu pai. A mulher riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada que reverberava com desespero. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Um rugido parecia emanar do touro, e de repente aconteceu algo inimaginável. Uma ferida no flanco do animal começou a brilhar. Ele havia carregado uma marca invisível que agora aparecia. E a máquina, que era a história de Lara, soltou o peso da verdade. Ele é seu verdadeiro guardião, gritou a mulher. E o ar mudou. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra escura subiu das chamas. Uma entidade que se revelou dos escombros. Lara sentiu o terror tomando conta dela, enquanto a forma tomava vida. Seu pai gritou, mas a voz dela não tinha mais controle. O passado que ele escondia se despedaçava nas chamas do presente. Agora você não pode escapar, verdadeiramente. Um eco estrondoso atravessou o céu em um assobio. Lara estava imersa em um turbilhão. O colar em sua mão queimava com força repentina, e sua vida nunca mais seria a mesma. Havia uma nova realidade se formando, e os laços que um dia pareciam fortes seguiam as sombras do segredo. Então, algo chocante aconteceu. Enquanto as chamas avançavam, Lara viu uma figura familiar emergir da fumaça. Era um homem, e algo em sua postura fez o coração dela parar. Era o tio dela, aquele que fora dado como desaparecido há anos. "O que você está fazendo aqui?" Lara gritou, confusa e apavorada. Mas o olhar dele era intenso, fixo na mulher de cabelos desgrenhados. "Você não entende, Lara. Ele não é quem você pensa que é." Ele apontou para o pai dela, e uma onda de choque percorreu a multidão. "Esse touro, essa fazenda, tudo isso é parte de algo muito maior." A mulher então se virou, os olhos dela se estreitando com uma mistura de pavor e determinação. "Você não pode deixá-lo controlar isso." Enquanto todos hesitavam, o pai de Lara, que antes estava furioso, agora parecia perdido, como se tivesse sendo confrontado por demônios do passado. "Você não pode fazer isso! Não agora!" Ele gritou para o tio dela, mas o silêncio cortante ao redor deles era ensurdecedor. Lara olhou para a mãe, para o tio, mas a verdade parecia escorregar por entre seus dedos. E então, na mesma fração de segundo, tudo virou caos. A luz do colar começou a brilhar cada vez mais, e o touro, sob a luz, começou a elevar-se, transformando-se em uma figura humana imponente diante de todos. Os trabalhadores recuaram, os olhos arregalados, sem conseguir entender o que estava acontecendo. O brilho intensificou-se até que uma onda de calor os envolveu. "Eu sempre estive aqui, Lara. Você só precisava acreditar." A voz do touro ressoou como um eco de um passado esquecido. E no meio do pânico e do desespero, Lara se deu conta de que todos os seus desconfortos, suas dúvidas, poderiam ser atacados por uma nova verdade que estava prestes a ser revelada. Mas qual seria o preço disso? O que ela realmente sabia sobre sua família, sobre seu próprio passado? A pergunta ficou no ar, pulsando como a batida do seu coração, deixando um rastro de incerteza. Lara estava paralisada, o colar rebrilhando em sua mão como um farol em meio ao desastre. Mas a fúria em seu pai era palpável.
e a raiva dele misturava-se com o caos ao ré. Era como se o animal entendesse tudo, como se o destino deles estivesse entrelaçado de maneiras que ela não compreendia. O chão tremia, e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais. A voz dela ecoava como um trovão, mas o fazendeiro, furioso, não parecia disposto a ouvir. De repente, um barulho agudo cortou o ar. Lara virou-se rapidamente. Era uma sirene? Da polícia? Subiu ainda mais. Havia uma movimentação. O povo da fazenda, os trabalhadores, observavam. Um murmúrio de desconfiança pairando entre eles. Quem é ela? O que está acontecendo? A confusão aumentava à medida que a sirene se aproximava. A mulher fez um gesto em direção ao touro. Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo, o segredo que seu pai tentou enterrar. Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu, os rostos tensos e sérios. Um deles se aproximou, e Lara percebeu que era o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, segurando um walkie-talkie. Uma onda de pânico passou entre os trabalhadores. O fazendeiro, agora completamente desnorteado, olhou para o inspetor com um semblante que misturava fúria e medo. Nada que você precise saber. Este é um assunto familiar. Mas Lara não podia mais permanecer em silêncio. Ela precisava descobrir a verdade. O colar estava quente em sua mão, e a lembrança de sua mãe a invadia. Pai, ela falou, e a voz dela cortou o resto do barulho. O que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família? O silêncio se instalou. Todos a olhavam, expectativa e preocupação misturadas em seus rostos. E então, como um tiro no escuro, a mulher disse: o touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade que ligará você à sua mãe. A declaração pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. A expressão do pai de Lara ficou pálida, e por um segundo, o orgulho e a arrogância dele se desfizeram. Mas antes de alguém articular uma resposta, o céu se iluminou. Uma luz brilhante, como um clarão divino, desceu do céu e atingiu o touro. Lara teve certeza de que o coração dela parou por um segundo. A luz era tão intensa que todos desviaram os olhos. E quando a luz se dissipou, uma figura apareceu entre eles. Era um homem alto, com longos cabelos negros e olhos que pareciam penetrar na alma de cada um presente. Chegou a hora de revelar a verdade, Lara. Ele falou. A voz tinha uma musicalidade, mas o tom era grave. Eu sou o Mítaro, o guardião ancestral do legado de sua família. O pai de Lara, aturdido, balbuciou. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morto. A revelação caiu como um raio sobre todos. Ele se virou para Lara com fúria. Siga suas ordens, não ouça esse cara. Mas Omitaro não se abalou. Você mente para sua filha, escondendo a verdadeira história. O touro é o último de uma linhagem mágica, e seu poder vem de um pacto ancestral. A multidão começou a murmurar. Olhos arregalados. Você não é apenas sua filha, você é a última guardiã também. Lara arregalou os olhos, sentindo um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? As palavras voaram incontroláveis. Você tem que me dizer. O que isso significa? Significa que quem está em perigo não é apenas o touro, mas você também. Por causa dos pactos que seu pai fez, algo sombrio se aproxima. A tensão no ar era quase elétrica, e Lara podia ouvir o sussurrar do medo entre os trabalhadores.
olhos se voltaram para o pai dela, enquanto murmúrios de traição cresciam. Ele tentou nos proteger da verdade. Omitaro prosseguiu. Mas a verdade sempre encontra o caminho. Você está ligada ao touro, de uma maneira que talvez nem você entenda. Isso vai mudar tudo. Ao ouvir isso, um grito cortou o ar, e todos olharam para onde a mãe de Lara estava em pé, agora completamente transformada. Omitaro, não pode ser! Sua voz tremeu, e foi como se todos tivessem sido atingidos por um tsunami de revelações. Lara olhou para a mãe, incredulidade em seus olhos. Mãe, o que você sabe? A mulher hesitou, e a certeza de que mantinha um segredo profundo parecia quase palpável. Eu não queria que você soubesse, mas você não só é a guardiã. Você é a chave para resolver o que destruiu nossa linhagem. E naquele momento, tudo pareceu se fragmentar. A ligação que Lara tinha com o touro estava mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Todo o amor e confiança que tinha em seu pai começaram a desmoronar sob o peso da verdade. E ela percebeu que a luta era muito mais do que simples superstições. Era sobre a sobrevivência de um legado. Uma batalha estava prestes a começar, e a única coisa que ela sabia era que precisava decidir de que lado iria ficar. E a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente está ao meu lado? Lara estava paralisada, o colar rebrilhando em sua mão como um farol em meio ao desastre. Mas a fúria em seu pai era palpável, e a raiva dele misturava-se com o caos ao redor. O touro, parado, olhava para ela, e ela viu nos olhos dele uma profunda conexão. Era como se o animal entendesse tudo, como se o destino deles estivesse entrelaçado de maneiras que ela não compreendia. O chão tremia, e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais. A voz dela ecoava como um trovão. Mas o Fá... De repente, uma sirene cortou o ar. Era essa a ajuda que eles esperavam? Mas não. Era o alerta da polícia. A tensão subiu ainda mais. Um murmúrio inquietante entre os trabalhadores. Quem é ela? O que está acontecendo? A inquietação aumentava enquanto os homens observavam a cena em horror, sem saber o que fazer. A mulher gesticulou em direção ao touro. Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo. O segredo que seu pai tentou enterrar. Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu, os rostos tensos e preocupados. Um deles se aproximou, e Lara identificou o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. É uma armadilha. Você não deve acreditar nas mentiras dele. O pai de Lara gritou, mas a confusão estava instaurada. Lara precisava de respostas. Gesticulou. Pai, o que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família? O silêncio caiu como uma bomba. Todos a observavam, temerosos, ansiosos. E então, como um raio que corta a noite, a mulher disse com firmeza: o touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade que ligará você à sua mãe. A expressão do pai de Lara ficou pálida, o orgulho dele se desfazendo. Ele parecia prestes a desmoronar. Nesse instante, Lara olhou para sua mãe, confiando nas palavras dela, e gritou: Mãe, o que você sabe? E à medida que a tensão se acumulava, o inesperado aconteceu. A mulher de cabelos desgrenhados começou a transpirar um brilho ofuscante enquanto se transformava. O que antes parecia apenas uma figura estranha, agora tornava-se uma presença quase divina. Os trabalhadores retrocederam em pânico. Eu sou Omitaro, o guardião ancestral do legado de sua família.
A mulher se revelou. As vozes de horror e incredulidade ecoavam ao redor. O fazendeiro ficou sem palavras. Mas antes que todos se recuperassem do choque, um rugido aterrorizante ecoou do touro. Era como se a terra estivesse tremendo sob seus pés, e todos olharam para ele, confundidos. E então, surgindo das chamas, algo completamente inesperado. Uma sombra grotesca, uma entidade escura, começou a se materializar. Era alguém que Lara nunca esperava ver. "Olá, pai", disse uma figura imponente, com um sorriso sórdido. Surpreso de me ver? Era seu tio, o irmão gêmeo do pai, que todos acreditavam estar morto. As reações foram instantâneas. O choque percorreu a multidão. Lara ficou sem palavras, percebendo que tanto a origem do touro quanto a própria linha familiar estavam entrelaçadas por segredos sombrios. Eu sempre estive aqui, escondido nas sombras, esperando o momento certo. "Você nunca deveria ter voltado", gritou o pai de Lara, pânico visível em seu olhar. "Você foi banido." Mas Lara sacudiu a cabeça, seu coração pulsando. Agora parecia que toda a sua vida tinha sido uma grande mentira. A mulher de cabelos desgrenhados, agora Omitaro, olhou para o tio com desprezo. "Você não tem poder aqui. O legado não é seu." A entidade começou a se mover, e uma onda de energia envolveu o espaço como uma tempestade prestes a eclodir. Lara não sabia se o que via era real ou alucinação, mas algo dentro dela ardia. Com cada palavra da sua mãe, cada gesto do tio, Lara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se dissolvendo. Todo o amor e lealdade que havia sentido pelo pai estavam começando a desmoronar. "Eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim." Sua voz tremia ao confrontar o pai. Olhares inquietos se cruzaram entre os presentes enquanto a verdade começava a se revelar. E quando todos pensavam que estavam no auge da revelação, a entidade de sombra soltou um grito ensurdecedor, e algo explodiu no céu. Uma explosão de luz e escuridão que separou o mundo em dois. Lara, de coração acelerado, sabia que todas as suas certezas haviam sido não apenas testadas, mas completamente destruídas. A sensação de luta estava se aproximando. O que mais estava escondido? E quem realmente era seu pai? O caos estava apenas começando a se formar ao redor dela, e ela mal podia esperar pelas consequências que esta revelação traria. Lara estava paralisada, o colar rebrilhando em sua mão como um farol em meio ao desastre. Mas a fúria em seu pai era palpável, e a raiva dele misturava-se com o caos ao redor. O touro, parado, olhava para ela, e ela viu nos olhos dele uma profunda conexão. Era como se o animal entendesse tudo, como se o destino deles estivesse entrelaçado de maneiras que ela não compreendia. O chão tremia, e Lara sentiu o calor das chamas se intensificando. Seu pai, agora se levantando, parecia uma sombra, uma figura monstruosa sob a luz do fogo. A mulher de cabelos desgrenhados estava determinada. "A verdade precisa vir à tona. Você não pode esconder mais." A voz dela ecoava como um trovão, mas o fazendeiro, furioso, não parecia disposto a ouvir. De repente, uma sirene cortou o ar. Era essa a ajuda que eles esperavam? Mas não. Era o alerta da polícia. A tensão subiu ainda mais. Um murmúrio inquietante entre os trabalhadores. Quem é ela? O que está acontecendo? A inquietação aumentava enquanto os homens observavam a cena em horror, sem saber o que fazer. A mulher gesticulou em direção ao touro. "Lara, você precisa entender. Ele guarda um segredo, o segredo que seu pai tentou enterrar." Nesse momento, um grupo de homens uniformizados apareceu,
os rostos tensos e preocupados. Um deles se aproximou e Lara identificou o inspetor da região, conhecido por resolver conflitos agrários. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. "É uma armadilha. Você não deve acreditar nas mentiras dele." O pai de Lara gritou, mas a confusão estava instaurada. Lara precisava de respostas, gesticulou. "Pai, o que essa mulher está dizendo? O que você está escondendo sobre a nossa família?" O silêncio caiu como uma bomba. Todos a observavam, temerosos, ansiosos. E então, como um raio que corta a noite, a mulher disse: "O touro é mais do que um animal feroz. Ele é a chave para a verdade que ligará você à sua mãe." A expressão do pai de Lara ficou pálida, o orgulho dele se desfazendo. Ele parecia prestes a desmoronar. Então algo inesperado aconteceu. Uma sombra escura se despedaçou do chão. Uma entidade inominável que parecia mais uma tempestade do que um ser. Lara sentiu um aperto no peito. O touro rugiu, como se estivesse respondendo ao chamado de algo maligno. O tempo parecia parar, enquanto a forma se erguia, revelando um rosto familiar e aterrorizante. Era seu tio, aquele que todos acreditavam perdido. Surpresos, ele riu, um sorriso sádico estendendo-se em seu rosto. "Achei que já tivesse encerrado todos os velhos negócios." A multidão estava em choque. Lara olhou para o pai. O rosto dele ficou branco como a neve, os olhos cheios de desespero. "A história que você sempre ouviu sobre a maldição não era uma maldição." O tio sorriu, como se cada palavra fosse um veneno. "Era um plano para que você, Lara, pudesse ser a peça final do nosso legado." O pai de Lara começou a balançar a cabeça, como se estivesse tentando se afastar de uma verdade que não conseguia enfrentar. As chamas ao redor pareciam dançar ao seu redor, criando sombras que contorciam o ambiente. Lara estava apavorada. Você estava vivo, e é você para dizer isso sobre o meu legado." Ela sentiu um nó na garganta, a revelação a ferindo profundamente. "O touro, ele é a chave para o poder que você e eu compartilhamos. A linfa que percorre suas veias." Ele continuou, ignorando o horror nos rostos dos outros. "E agora, você está prestes a descobrir que todo este tempo você esteve sendo manipulada. O que pensar do seu pai? Uma infância construída sobre mentiras?" Antes que Lara pudesse responder, o grau da situação aumentou. O céu escureceu, como se uma tempestade estivesse surgindo do nada. As chamas dançaram, e todos os olhares caíram sobre seu pai. Uma figura solene começou a tomar forma à sua frente. Uma imagem que não deveria existir. Era a figura da mãe de Lara, mas em vez de ternura, seus olhos exalavam raiva. "Como você teve a ousadia de esconder tudo isso de nossa filha?" O tom dela era um grito ensurdecedor, e as sombras ao seu redor começaram a se agitar, como se a realidade estivesse emaranhada. Lara não sabia se estava sonhando ou se estava prestes a acordar em um pesadelo. E no instante seguinte, enquanto a história de sua família desmoronava sob o peso das revelações, uma onda de luz cortou o céu e o colar em sua mão queimou intensamente. Ela se lembrou de tudo que tinha perdido e o peso das expectativas que foram colocadas sobre ela. Qual era a verdade? O que era real? Uma resposta estava prestes a emergir. Mas qual seria o custo dessa descoberta repentina? O coração dela disparava em ansiosa expectativa, enquanto uma nova luta pela liberdade começava a se formar diante dela, sem quaisquer garantias de um final feliz. A tempestade estava apenas começando, e Lara sentia que tudo o que havia acreditado estava prestes a se transformar em cinzas.
Lara sentiu o calor das chamas intensificando-se ao seu redor, enquanto a figura do tio se erguia como um espectro de um passado sombrio. O olhar acusador dos trabalhadores, misturado com o medo que emanava do pai, a pressionava. O colar brilha fervorosamente em sua mão, pulsando como seu coração. Cada batida, a expressão do pai, cheia de fúria, começou a se despedaçar sob o peso das palavras dela. O touro, ele é parte de mim, e não deixarei que você continue este ciclo de mentiras. O eco de sua determinação reverberou na cena, envolvendo todos em uma nova onda de expectativa. O Mitaro, com uma presença quase mística, se adiantou. Lara, a escolha é sua. O legado está em suas mãos. Seu olhar penetrante brilhou, enquanto o ar ao redor parecia mudar. A verdade, agora mais intensa do que nunca, estava prestes a provocar uma grande transformação. Os murmúrios de medo e confusão se espalharam entre a multidão, mas a voz de Lara se ergueu acima do ruído. Eu não tenho medo da verdade. O pai, em último esforço para controlar a situação, gritou: Você não sabe o que está fazendo. Você está destruindo tudo o que construí. Mas as palavras dele soaram vazias, como ecos de um passado do qual Lara finalmente estava se libertando. Ela olhou para o touro, uma majestade que simbolizava força e liberdade, e sentiu uma conexão indescritível. Ele não é apenas um animal. Ele é meu legado. É a verdade que você tentou esconder. E então, num movimento abrupto, o touro avançou e Lara não hesitou. Ela correu em direção a ele, sentindo o vento em seu rosto e a determinação pulsando em seu ser. O calor das chamas e a energia na atmosfera se uniram em uma dança caótica enquanto ela se posicionava ao lado do touro. Estamos juntos, amigo. A conexão foi instantânea e uma onda de energia percorreu seus corpos. O tio, surpreso, recuou. A verdade que ele queria usar como arma havia se tornado sua própria prisão. Você não pode apenas ignorar o que eu sei. Mas Lara, com o colar agora brilhando intensamente em sua mão, virou-se para ele. Eu não preciso mais do seu medo. A verdade é mais poderosa do que qualquer mentira. E assim, a luz do colar começou a se expandir, envolvendo todos em uma cúpula brilhante que dissipou a escuridão ao redor. As chamas começaram a se acalmar e, em um instante mágico, Lara soube que a mentira havia se despedaçado. Ela sorriu, um sorriso de alívio e liberdade. É hora de deixar o passado para trás. A figura de Omitaro se dissolveu em luz, enquanto o resplendor se intensificava. Os rostos dos trabalhadores agora eram de admiração e respeito. A vida na fazenda poderia recomeçar. Lara sentiu um peso sendo tirado de suas costas. Um novo ciclo começava, e ela era a guardiã dessa nova verdade. Então, enquanto todos respiravam aliviados, Lara olhou para seu pai, que estava em choque. O tempo parou por um momento. Podemos reconstruir juntos, pai. Deixe o passado para trás e venha comigo. A luz ao redor deles começou a encerrar-se, mas não sem deixar uma esperança brilhante no futuro. E enquanto o sol nascia, Lara sentiu o calor do novo dia em seu rosto, um novo começo para todos. Uma sensação de pertencimento a envolveu, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Mas uma última pergunta pairava no ar. O que mais existia nas sombras do passado que ainda precisava ser descoberto? A história estava longe de terminar. Agora aqui vem um momento que você não pode ignorar. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo
e mostra que você quer mais histórias incríveis. E eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você achou? O que vem a seguir? Estou ansioso para conhecer suas opiniões. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Vamos juntos construir essa comunidade.